Revelado. Os relatos aterrorizantes das estradas amaldiçoadas de Canindé, CE, mistério oculto. As noites em Canindé sempre foram envoltas em mistério, mas nas últimas semanas algo sinistro pairava no ar, perturbando os moradores. Enquanto a luz da lua mal iluminava as estradas, sussurros de uma estrada amaldiçoada começaram a ecoar na mente de Ana, a jovem enfermeira que já enfrentava seus próprios demônios. O frio cortante que a acompanhava não era apenas o clima, mas uma sensação de que algo terrível estava para acontecer. Ela saía do trabalho, exausta das responsabilidades no hospital, apenas para ser confrontada pelo olhar confuso e apreensivo de seus vizinhos. Olhares que antes eram de confiança, agora pareciam acusatórios, como se pudessem ver algo que ela ainda não entendia. O boato sobre um caminhoneiro que havia se acidentado na estrada para a cidade se espalhou. Diziam que ele havia encontrado uma entidade, algo de outro mundo, uma obscura presença que o fez perder o controle. Com ele, não apenas seu caminhão foi a última coisa vista, mas várias pessoas que passaram pelo mesmo caminho jamais voltaram. Ana tentava manter seu filho seguro, protegê-lo das sombras que pareciam crescer com cada amanhecer. O medo dela era palpável e logo começou a misturar-se aos sussurros que ecoavam em sua mente nas madrugadas. Um deles, um sussurro gelado, falava de uma maldição, de uma terra marcada por rituais esquecidos que nunca deveriam ter sido interrompidos. Quando ela pensou que nada poderia ser pior, um novo desaparecimento estalou, como um estopim na vizinhança, e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. O ar começava a ficar saturado com a paranoia crescente. Os vizinhos, acostumados a se conhecerem pelo nome, agora sussurravam entre si, suas vozes abafadas como se fossem ecos de um pesadelo coletivo. A cada noite, a estrada amaldiçoada se tornava o assunto das conversas, e Ana não podia ignorar os olhares desconfiados. O homem que sempre a ajudou, seu vizinho, começou a se comportar de maneira estranha, seus olhos sombreados e furtivos, como se carregasse segredos pesados demais para compartilhar. Ana decidiu que era hora de enfrentar seus medos. Na calada da noite, ela começou a investigar os relatos deixados por familiares de desaparecidos. Cada palavra que lia a fazia pensar em possíveis verdades ocultas, uma história que podia perigosamente se entrelaçar com sua própria vida. E quando ela começou a perceber os padrões, uma nova camada de terror emergiu. O que parecia ser meras lendas locais poderia, na verdade, ser a ponta do iceberg de algo muito mais profundo e sombrio. Por fim, Ana se viu diante de uma escolha aterradora: confiar no que sempre conheceu ou mergulhar de cabeça em uma verdade que poderia desmoronar tudo. Enquanto um vento sinistro soprava pela janela, fazendo os desenhos das sombras dançarem, uma batida na porta a fez hesitar. O que seria deste momento? A resposta talvez carregasse o peso de uma mortalha, e a verdade poderia estar mais próxima do que ela jamais imaginou. A batida na porta ecoou na casa silenciosa de Ana, um som estridente que parecia arranhar suas paredes. Ela ficou paralisada por um instante, o coração disparado enquanto a adrenalina preenchia suas veias. O que poderia ser? Seu filho dormia no quarto ao lado, alheio ao terror que assombrava a mãe. Com um pé arrastando para frente, Ana se aproximou da porta, a mente a 1000 por hora. O que ela pensou ser uma batida na porta da frente poderia muito facilmente ser o prenúncio de um novo horror. Ao alcançar a maçaneta, hesitou. Uma parte dela queria saber quem estava ali.
Outra, mais instintiva, queria se esconder sob as cobertas e ignorar o mundo lá fora. Quem está aí? A voz dela saiu fraca, trêmula, como se estivesse submersa na água fria. O silêncio se arrastou, e ela quase descartou a ideia de que alguém realmente estivesse ali. Mas então, uma voz rouca e baixa respondeu. Sou eu, Edson. Por favor, Ana, abra a porta. O alívio a invadiu momentaneamente. Edson, seu vizinho, sempre pareceu ser uma pessoa sólida. Mas algo em sua voz deixava Ana inquieta, um tom desesperado que não se encaixava com a imagem que ela tinha dele. Com um nó no estômago, Ana girou a maçaneta e abriu a porta. Edson estava pálido como uma folha de papel, os olhos alarmados. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Ana, você precisa me ouvir. A estrada, alguém viu algo, algo que faz parte do que está acontecendo. Ana franziu a testa. Do que você está falando? O que você viu? Ele entrou rapidamente, olhando para trás como se temesse ser seguido por algo sombrio. Não é seguro aqui. Precisamos ir até a igreja. O velho padre pode saber mais. Ele sabe sobre a maldição. Uma onda de inquietação tomou conta de Ana. Por que a igreja? O que o padre tem a ver com isso? Edson sacudiu a cabeça, os olhos brilhando de pânico. Lá podemos encontrar respostas e talvez uma maneira de parar isso. Você já ouviu os sussurros, não? Não é só você. Todos que se aproximam da estrada, eles ficam diferentes. O coração de Ana afundou. De repente, as palavras de Edson não eram apenas crendices e superstição. A urgência dele fez a verdade parecer insuportável. Quem mais tinha ouvido os sussurros? E o que significava que todos que se aproximavam da estrada mudavam? Eu não posso deixar meu filho sozinho, disse Ana, apertando as mãos ao redor do próprio corpo. Os olhos de Edson se suavizaram por um momento, mas logo voltaram àquela expressão de medo. Não temos muito tempo, ele pode estar em perigo. Se a estrada realmente estiver ligada a esses desaparecimentos, você não pode hesitar. Ana olhou para o quarto onde o filho dormia, seus braços pequenos envoltos no cobertor. Uma parte dela queria correr até ele e puxá-lo para fora, mas havia um chamado mais forte. Algo a atraía como um ímã. Edson puxou-a pela mão e, impulsionada pelo instinto, Ana o seguiu, sem saber que estavam prestes a mergulhar em uma rede de mistérios ainda mais profundos. Ao sair de casa, a atmosfera carregava um pressentimento pesado, como se a noite estivesse viva ao redor deles. Enquanto caminhavam pelas ruas desertas, Ana sentia a pele arrepiar. O vento se intensificava e sussurros pareciam surgir do próprio chão. Agora, mais do que nunca, a estranha conexão entre sua vida e a maldição da estrada se mostrava inegável. Algo os observava, e ela mal podia perceber que estava apenas começando a desvendar o horror que rondava Canindá. Quando chegaram à igreja, a luz tremeluzente iluminava o altar, mas a cena dentro dele era tudo menos reconfortante. O padre olhou para eles com uma expressão sombria, como se já soubesse da visita. Vocês vieram perguntar sobre o que é melhor não conhecer, disse ele, com uma voz grave, abafada. Padre, precisamos entender o que está acontecendo nas estradas. Ana gritou, a pressão do terror acumulando dentro dela. O padre fez uma pausa, como se pesasse suas palavras. É uma antiga maldição, e vocês estão em perigo. E a verdade ecoou no ar pesado da igreja, mas o que viria a seguir mudaria tudo. Ana percebeu que estavam muito mais próximas da escuridão do que imaginavam, e as sombras começaram a se mover em seu redor. A tensão era palpável, enquanto ela sentia que Mariana, sua criança, não estava mais segura. O que o padre diria a seguir e como isso poderia mudar o destino de todos? A resposta estava prestes a ser revelada, mas antes disso, mais sussurros começaram a se intensificar. O padre respirou fundo, e o ar queimava como se aquele lugar sagrado estivesse tentando repelir a verdade sombria que ele estava prestes a compartilhar.
Há muitos anos, Canindé foi marcada pela presença de uma entidade que habita as sombras. As estradas são um portal. Quando o sol se põe e a noite cai, ela se alimenta de um medo. E você, Ana, e a sua criança estão no centro disso. As palavras do padre cortaram o silêncio, e Ana sentiu o frio lhe percorrer a espinha. Mas por quê? O que ela quer de mim, de Mariana? O desespero enchia sua voz, enquanto uma parte de si tentava entender como tudo aquilo estava acontecendo. Ela deseja sua conexão. Quando as pessoas começam a ouvir os sussurros, é apenas o começo. Você está sendo atraída, assim como aqueles que já desapareceram. Edson, que antes estava em silêncio, agora olhava pelo canto do olho, como se visse algo atrás deles. Ana se virou rapidamente, mas não havia nada. "Eu não posso ficar aqui", gritou, sem saber se estava mais assustada com a ideia da entidade ou com o que Edson poderia ver. "Eu preciso voltar para meu filho." "Se você não entender o que está acontecendo, já estará perdida", interveio o padre com um tom grave. "A igreja pode proteger por um tempo, mas não consegue barrar a entidade por toda a noite." O olhar dele era penetrante, como se pudesse enxergar as fraquezas que ela tentava esconder. O sussurro crescente se transformou em um lamento agudo, que se infiltrava por entre as paredes da igreja, fazendo com que a lâmpada balançasse de maneira estranha. O padre fechou os olhos, as mãos unidas em um gesto de oração. "Ela quer o medo, Ana, e quanto mais vocês hesitam, mais forte ela fica." As sombras na igreja pareciam se mover com uma vida própria, como se tivessem intuições, como se soubessem da presença deles. Ouvia-se um eco distante de risadas e gritos, como se as paredes estivessem presas a memórias horríveis. "Precisamos ir agora", Edson a puxou. "Não podemos ficar aqui mais tempo." Ana hesitou novamente. Ela não queria deixar a segurança momentânea que a igreja oferecia, mas o sentimento de que estava sendo observada era opressivo. Ela sentia a urgência crescendo dentro dela, como se não tivesse escolha. "Mas e sua filha?" o padre questionou, apontando para a porta. "Ela está sozinha", murmurou Ana. O medo a consumia e a culpa de abandonar a criança começava a devorar seu estômago. O padre, percebendo a angústia dela, aproximou-se. "Se você quer protegê-la, precisa confrontar seus medos. O que quer que esteja lá fora só pode ser enfrentado com verdade e coragem. A estrada chamará você, mas você deve ser mais forte." Ana sentia que todo o seu ser estava colidindo entre o desejo de voltar e o desejo de salvar sua filha. Era um dilema moral constrangedor, algo que ela nunca imaginou viver. Com lágrimas nos olhos, olhou para Edson. "Você está certo, preciso fazer isso." Ela sentiu, a coragem crescendo em seu interior. "Então vamos", disse Edson, puxando-a para fora da igreja, rumo à noite escura que os aguardava. O lamento agora parecia mais próximo, como se avançasse sobre eles. As ruas estavam desertas novamente, e Ana sentiu o peso do medo como algo tangível, quase palpável. O vento uivava e os sussurros pareciam chamá-la. A estrada à sua frente não era apenas um caminho, era um aviso. Algo dentro dela sabia que o que estava por vir seria um teste para sua sanidade e sua determinação. Enquanto caminham, uma figura na distância destoa da escuridão, uma sombra mais sólida do que as outras. A respiração de Ana acelerou. "Edson, você está vendo aquilo?" A pergunta saiu quase como um grito. E ele parou. A figura estava se movendo, mas, ao mesmo tempo, parecendo que não estava realmente se movendo. A tensão crescia enquanto eles se aproximavam, e Ana sabia que a resposta para suas perguntas estava prestes a se revelar. Mas a questão é, seria essa revelação a salvação ou a condenação? O desfecho da jornada estava mais perto do que nunca, e a estrada amaldiçoada começava a reclamar o que lhe pertencia. Os passos de Ana e Edson ecoavam na rua deserta quando a figura se tornou mais nítida. Era uma mulher,
ou o que parecia ser uma mulher, envolta em um vestido branco empoeirado, desgastado pelo tempo. Os cabelos desgrenhados balançavam suavemente, como se uma brisa fria soprasse apenas ao seu redor. O rosto era uma sombra obscura, a pele pálida refletia a fraqueza daquela que havia estado muito tempo longe da luz. "Não se aproxime!" Edson gritou, colocando-se à frente de Ana. Mas Ana estava paralisada, presa entre a curiosidade e o medo. Os olhos da figura brilhavam no escuro como brasas, e uma voz suave começou a dançar no vento. "Venham até mim, venham." Ana sentiu um calafrio percorrer seu corpo. "É um truque, não é?" ela sussurrou, mas a voz parecia flutuar diretamente em sua mente, pesando diretamente em seu coração. "Aqui não há truques, apenas a verdade que você se recusa a ver." "Precisamos ir", Edson insistiu, olhando em volta, como se esperasse que algo mais saísse das sombras. A figura começou a se mover lentamente em direção a eles, e cada passo parecia fazer a terra ao redor tremer com a presença dela. Ana respirou fundo, tentando recuperar o controle. O desejo de saber mais, de buscar a verdade, era irresistível. "Eu procurei sua filha", a mulher disse, os olhos ardendo com uma intensidade insana. "Ela é especial, como você, como todos que já estiveram aqui." A palavra "todos" reverberou de forma sinistra, trazendo uma onda de desespero súbito. "Não, você não sabe nada sobre mim", Ana gritou, mas suas mãos tremiam, a insegurança tomando conta. O rosto da mulher se contorceu em um sorriso sombrio e a voz macia se transformou num eco aterrador. "Você só não se deu conta ainda. A estrada a chama. Mariana também está perdida, e o que é dela deve ser devolvido." "Volte!" Edson gritou, puxando Ana para trás. Mas o chão sob seus pés começou a estremecer com uma batida distante, como se algo estivesse se preparando para se levantar da terra. Ana fechou os olhos, tentando se concentrar no conselho do padre. "Você precisa ser mais forte." Aquela frase ecoava em sua mente, mas a figura estava prestes a desmoronar tudo. Uma dor lancinante irrompeu de seu peito e ela gritou, presa entre a realidade e o sonho. "Mariana, onde está você?" A mulher parou e um silêncio pesado tomou conta da cena. "Ela precisa de você, mas você precisa passar pelo que essa estrada exige. Apenas então você saberá a verdade." Sem aviso, a figura apontou para a estrada, e em um gesto súbito, a paisagem ao redor começou a se distorcer. As sombras tomaram formas de rostos conhecidos, sussurrando nomes, promessas, esperanças e medos. A cena mudou. Agora Ana via aqueles que haviam desaparecido no passado, figuras de pessoas que pareciam estarem em um lamento eterno. "Ana!" As vozes sussurravam, e cada nome soar era como uma faca atravessando seu coração. "Nos ajude!" "Não, eu não posso!" ela gritou, o som ecoando pelo ar. Edson segurou seu braço com força, como se pudesse tirá-la daquela visão terrível. "Vamos sair daqui!" Mas a estrada parecia viva. As sombras giravam ao redor deles, fazendo com que cada passo se tornasse mais difícil. A pressão aumentava, e porque era só a escuridão que se aproximava cada vez mais, Ana começou a perder a noção do que realmente era real. "Basta seguirmos em frente", Edson disse, tentando se manter firme. Mas, dentro dela, ficou a certeza de que algo terrível estava se aproximando, uma revelação que poderia mudar tudo. Enquanto a figura da mulher se esvaecia nas sombras, Ana viu algo piscando à distância, algo que pareciam ser os olhos de sua filha. Um destino irremediável se desenrolava em sua frente, e a pergunta que aguardava agora era mais aterradora do que qualquer outra. Até onde ela estava disposta a ir para salvar aqueles que amava? O lamento cresceu, e com ele uma rajada de vento que lhe fez perder o equilíbrio. "Ana, venha!" Edson puxou-a para o lado. Mas a estrada gripava sob seus pés, e Ana sabia que as horas estavam se esgotando. A entidade estava se aproximando, e a noite prometia mais revelações do que ela jamais poderia imaginar.
A estrada agora pulsava com uma vida própria, como se estivesse respirando. O ar ao redor de Ana e Edson estava pesado, carregado com um odor de terra molhada e algo mais, algo putrefato. Cada passo que davam se tornava mais difícil. A superfície enegrecida parecia agarrar-lhes os pés, tentando impedi-los de prosseguir. Ana sentia o coração acelerar, como se quisesse saltar pelo peito. "Não pare, tem que ser rápido", Edson gritou, mas a pressão sobre o peito de Ana não cedia. Ela olhou novamente em direção à figura que desaparecia nas sombras e teve a sensação de que as braçadas de escuridão quase podiam tocar sua alma. "Mariana!" gritou ela, a voz ecoando, reduzida à impotência. Então, as vozes se intensificaram. Os rostos que surgiam nas sombras agora eram mais claros, cada um abrindo a boca em um grito silencioso. Ana reconheceu alguns deles, amigos, conhecidos, até mesmo pessoas da vizinhança, todas com um ar desesperado. "Ajude-nos", eles sussurravam em uníssono, como se compartilhassem um destino comum. Cada vez que um rosto aparecia, Ana sentia uma onda de tristeza e desespero inundar seus sentidos. "É uma armadilha, não escute", Edson falou, mas até ele parecia hesitar diante da angústia daquelas almas. Ana lutava contra a onda de sentimentos, mas não conseguia se desfazer da compulsão de responder ao chamado deles. O aperto em seu peito aumentou. "Quem são vocês?" ela gritou, buscando alguma resposta no vazio ao redor. "Os esquecidos", uma voz suave e triste respondeu. Não era a mesma da mulher em vestido branco, mas tinha uma melancolia que a atingiu profundamente. "Os que não conseguiram passar, e vocês também não conseguirão se ficarem aqui." Uma espuma de dor e culpa brotou de Ana. Eles estavam ali, presos em uma eternidade de lamento, e de repente o pensamento de Mariana, sua filha, veio em um turbilhão. O desespero a puxava para a frente, prometendo revelações sombrias. A estrada exigiria algo dela, e ela sabia que a escolha estava se aproximando. "Vamos lá, Ana, precisamos ir." Edson a puxou com força, mas ela estava presa, os pés ainda fincados no chão. O vento frio soprou novamente, trazendo o cheiro de morte e lembranças longínquas. "A estrada, ela te levou até nós", a voz ecoou mais uma vez, e um brilho sobrenatural apareceu na verdade obscura. Ana viu um vislumbre rápido de Mariana, seus olhos brilhantes entre sombras de desespero. Era real, sua filha estava viva, mas em um estado além da compreensão. O sorriso de Mariana se transformou em choro silencioso, como se estivesse implorando por ajuda. "Eu não posso deixar você aqui", Ana gritou, mas a voz ecoou como um lamento perdido. Edson, percebendo a fraqueza dela, encostou as mãos nos ombros de Ana. "Lute, não deixe que eles a levem." Ele olhava nos olhos dela, determinado. Com um sobressalto, Ana decidiu. Virou-se na direção dos rostos das almas perdidas e gritou: "Se você está presa, eu vou quebrar isso, vou encontrar minha filha." Assim que as palavras cruzaram seus lábios, a estrada tremeu, estremecendo sob seus pés. As almas pareceram hesitar, a escuridão se contorcia em torno delas, lentamente perdendo força, mas a luta estava longe de acabar. A figura da mulher voltou a surgir nas sombras, agora com um olhar de raiva que fazia o sangue de Ana ferver. "Você não tem ideia do que está fazendo", a mulher gritou, e a cena ao redor delas começou a se distorcer ainda mais rapidamente. "Você deve pagar o preço." O chão sobre a estrada começou a se quebrar, um abismo se formava, como se a estrada estivesse se abrindo em uma fenda. No último momento, os olhos de Mariana voltaram a brilhar na escuridão, e Ana percebeu que, apesar do terror, havia uma esperança. Poderia ela enfrentar o que viesse pela frente para salvar a filha? A resposta pairava no ar gelado, e a estrada ainda exigia um sacrifício. "Ana!" Edson chamou novamente, mas o eco estava se perdendo e a decisão tinha que ser tomada agora. Então a terra se partiu sob seus pés e Ana foi sugada para os braços da escuridão, sem saber se conseguiria encontrar sua filha ou se entraria para sempre na história dos que haviam sido esquecidos.
O abismo se fechava, e o que viria a seguir poderia ser a última chance de salvação ou uma condenação eterna. O abismo engoliu Ana e a escuridão a abraçou como uma coberta gelada. Ela sentiu o corpo se contorcer, flutuar em um vácuo sem forma, enquanto a sensação de queda se transformava em um peso esmagador. Os gritos das almas perdidas se tornaram um zumbido ensurdecedor, como uma orquestra de lamentos. Ana gritou por Mariana, mas sua voz se perdeu na cacofonia. Quando a pressão a soltou, ela caiu de joelhos em um chão úmido e macio. O cheiro de terra encharcada, misturado ao acúmulo de algo mais podre, se intensificou. Ao abrir os olhos, Ana se viu em um cenário gélido e desolado, com neblina densa e sombras bluas dançando ao redor. As sombras se aglomeravam como se formassem um grupo em vigilância. Ana! A voz de Edson sussurrou como um trecho perdido em um vento gelado, mas ele não estava ao seu lado. Ela se levantou rapidamente, sentindo a umidade do chão se agarrando às suas panturrilhas. A estranha neblina parecia sussurrar algo, mas as palavras se desfaziam como fumaça. Mariana! Sua voz se elevou, mais firme agora. A esperança crescia em meio ao mistério, empurrando-a em frente. Através da neblina, ela viu um movimento. Uma silhueta se destacou e Ana correu. Ao se aproximar, seus sentimentos se misturaram com a densa escuridão. Era uma figura familiar, ou assim pensou num primeiro momento. Mariana? Insistiu, mas quando a neblina se dissipou, a ilusão se desfez. Era uma mulher de vestido branco, a mesma que tinha aparecido antes, mas agora seus olhos estavam opacos, como duas lâmpadas queimadas. Você fez sua escolha, Ana. Agora pague o preço. Uma onda de terror se ergueu dentro dela. O que isso significava? Antes que pudesse cobrar uma explicação, a mulher estendeu a mão. Nela, um relógio antigo e empoeirado, que parecia girar descontroladamente. O som de um tic-tac ressoava na mente de Ana, crescendo em intensidade. Cada segundo que passa aqui é uma vida que você poderá perder, avisou a mulher com um sorriso sombrio. Ana sentiu seu coração acelerar ainda mais. Você deve decidir, salvar sua filha ou se juntar a nós. As palavras reverberavam em seu cérebro, puxando-a em direções opostas. Ela podia sentir a presença de Mariana, quase ao alcance, mas a ideia de sacrifício a torturava. Como poderia escolher o que seu amor realmente significava? Não se deixe enganar, aproveite a oportunidade, a mulher insistiu, sua voz ecoando em um tom profundo, quase hipnótico. Ana percebeu que não era a primeira vez que ouvia esse apelo. Lembranças de momentos em sua vida surgiram, pessoas perdidas que também não conseguiram escapar de suas decisões. Com um grito sufocado, Ana se virou, mas a neblina roubou a visão de tudo ao seu redor. As vozes voltaram, agora mais desesperadas. Ajude-nos, imploravam. Elas não eram mais rostos familiares, mas sim figuras distorcidas, cada uma parecendo ser uma parte de sua própria história. Ana cambaleou, os olhos cheios de lágrimas. Eu não posso deixar minha filha, declarou, a determinação tomando conta dela. Mas a dúvida se acomodava como serpente em sua mente. Você está apenas adiando o inevitável, sussurrou a mulher, agora mais próxima, seu hálito gelado tocando o rosto de Ana. Assim da sua alma se você se recusar. Ana fechou os olhos e respirou fundo, buscando na escuridão uma solução. Tudo ao seu redor parecia girar de forma alucinante. Não havia tempo. Uma decisão tinha que ser feita agora. O relógio ecoava o tic-tac, e a estrada, de alguma forma, estava ainda presente, como uma testemunha silenciosa de seu destino. Com o coração afundado no terror e no desespero, ela gritou mais uma vez pelo nome de Mariana, mas a resposta não foi verbal. Um eco distante respondeu, e a terra sob seus pés começou a tremer. O solo se partiu novamente. Seria isso mais um caminho de queda ou uma saída? As sombras se agitaram ao seu redor, e Ana, com uma vontade que beirava a loucura, decidiu.
Eu vou encontrar minha filha, custe o que custa. Uma luz surgiu no horizonte, ofuscando a escuridão, e, sem pensar nas consequências, Ana deu um passo em direção a ela. O caminho se abria, e em meio ao caos formado, um novo grito tomou seu lugar. Mas era um grito conhecido, e estava cada vez mais próximo. Era Mariana. Neste instante, o chão se desfez sob Ana mais uma vez, e ela sentiu um novo mergulho em direção ao desconhecido, sem saber se finalmente encontraria sua filha ou se tornaria parte das almas que eles tanto temiam. O que se revelaria a seguir? Ana caiu de um jeito descontrolado. O vento gelado cortava seu rosto conforme atravessava a barreira entre a escuridão e a luz. Quando finalmente se encontrou no chão mais uma vez, o impacto foi suave, como se a própria terra quisesse acolhê-la. Ela levantou a cabeça lentamente, percebendo que havia sido levada para um lugar muito diferente. A luz que antes era um farol de esperança, agora se transformara em uma paisagem surreal e aterrorizante. Grandes árvores se erguiam, suas copas pareciam sussurrar, conforme folhas secas dançavam no chão cheio de raízes expostas. O céu tinha uma tonalidade avermelhada, lembrando um pôr-do-sol eterno e ameaçador. E ao fundo, um som de correntes sendo arrastadas ecoava, quebrando a quietude do ambiente. «Mariana!» Seu grito atravessou o ar, e a resposta foi um eco distante, com a mesma tonalidade de desespero que ela sentia. Uma sombra se cruzou diante dela, e Ana rapidamente se virou, o coração batendo descompassado. Era a mulher de vestido branco, ainda ali, os olhos ainda opacos. «Você não escapa tão facilmente», disse a mulher, as palavras soando como um eco subterrâneo. «Aqui, suas escolhas têm consequências. O lar que você busca é um labirinto de memórias e arrepios». Ana hesitou. O que ela sabia sobre labirintos? Lembranças de sua infância, quando ela se perdeu no parque da cidade, começaram a aflorar. A sensação de pânico naquelas lembranças se misturava ao momento presente. Ao redor, sombras começaram a se aglomerar, formando rostos familiares distorcidos, como se a própria terra tentasse assumir a forma dos que Ana havia perdido. «Não posso me perder de novo!» gritou, buscando coragem. A movimentação das sombras pôde ser vista de perto agora, e cada rosto trazia uma lembrança dolorosa, quase como um dito silencioso de sua história. A mulher se aproximou ainda mais, a carranca lhe dando um aspecto ainda mais ameaçador. «Você não entende, Ana. Cada escolha é como uma corrente que nos mantém, e por cada escolha que você faz, algo é perdido. Se continuar assim, você não terá para onde voltar». Ana sentiu o peso daquelas palavras. O abismo de sua mente ensaiava um novo colapso. O que realmente significava voltar? O que era perder, além de Mariana? Equilibrando-se entre o desejo de resgatar sua filha e a revelação de que poderia estar condenando ainda mais almas, Ana decidiu seguir em frente. «Eu não tenho medo de suas ameaças!» gritou, e sua voz ecoou pelo ambiente provocado pelas sombras, combinações de risos distantes a cercando. Elas pareciam se divertir com seu desespero. O que havia de tão hilário na sua luta para encontrar a filha? «Então siga em frente, mas lembre-se de que a verdade nem sempre é um conforto», disse a mulher, seus olhos apagados cravados em Ana. As paredes invisíveis do labirinto começaram a se mover, ajustando-se, tornando-se um emaranhado de becos sem saída. Ana, determinada, avançou, atraindo olhares das sombras ao seu redor. O ar estava pesado e carregado de ecos. «Mariana, onde você está?» Sua voz estava prestes a falhar, mas um som semelhante a um sussurro estava ali, lhe respondendo em suaves lamentos. Ela seguiu a corrente daquela voz, mas à medida que avançava, as sombras se tornavam mais intensas, como se quisessem puxá-la para a escuridão. «Não, não posso ficar aqui!» Ela gritou, mas as vozes se multiplicavam, criarem um coro agonizante que quase a derrubava.
Ajude-nos! Leve-nos com você! As almas clamavam, cada um mais desesperado que o outro, implorando por uma chance que nunca teriam. O chão começou a tremer novamente, com fissuras se abrindo sob seus pés, revelando um abismo profundo. E lá dentro, ela pode ver rostos, os rostos de pessoas que ela conhecia, pessoas que nunca teve coragem de salvar. Ana respirou fundo, sua mente fixada na lembrança de Mariana. Eu vou encontrar você, não importando o que eu tenha que fazer. E com um grito de fúria e determinação, ela se lançou em direção ao abismo, sabendo que era a única maneira de seguir em frente. Porém, ao mergulhar, a escuridão a envolveu mais uma vez, e a nova voz de Mariana ecoou em seu canto, suave como uma brisa, mas carregada de terror. Ana, você se lembrou de mim? O abismo estava longe de terminar. Qual seria o preço que ela ainda teria que pagar? Ana sentiu uma pressão imensa ao entrar na escuridão. Era como se todos os medos, lembranças e arrependimentos congelados no fundo de sua alma se tornassem uma torre, empurrando-a para baixo. Ela não sabia por quanto tempo estaria lá, mas havia algo errado, algo a aguardando. Ana, você se lembrou de mim? A voz de Mariana ecoou, e seu coração disparou. Era um som familiar e confortante, mas havia algo neles que a deixava inquieta. A escuridão ao redor a envolvia como um manto, frio e úmido, e as sombras começaram a ganhar forma. O abismo ao seu redor parecia se transformar em um corredor, com paredes pulsando lentamente. As palavras de Mariana reverberaram em sua mente. Você se lembrou. Lembranças de sua vida, momentos com a filha, surgiam em flashes. A primeira vez que segurou Mariana nos braços, as risadas durante os passeios no parque, as noites em que ela contava histórias. Mas, entre esses momentos doces, sombras distorcidas surgiam, lembrando-a de cada falha, cada decisão que havia a levado até ali. Em meio ao pânico, Ana percebeu que estava cercada. As sombras estavam se adensando, formando figuras indistintas, carregadas de um ódio que parecia quase palpável. Olhos brancos brilhavam no escuro, fixados nela, como se pudessem devorá-la. Pague! Sussurravam as vozes, em um coro que ensurdecia, ecoando através do labirinto. Não, eu não vou pagar nada! Ana gritou, sua voz soando fraca e entrecortada. E mais uma vez a voz de Mariana surgiu entre as trevas. Você precisa ouvir para me encontrar. A sensação de urgência tomou conta de Ana. Ela começou a se mover, buscando a fonte daquela voz doce que a chamava. Enquanto caminhava, as sombras pareciam se despedaçar temporariamente, como se estivessem sendo repelidas pela sua determinação. O ambiente, porém, estava mudando. As paredes do labirinto estavam cruzando, mudando de forma, como se estivessem se adaptando ao seu medo, formando portas e corredores. Com seus pés descalços, Ana avançou, cada passo sentindo a terra gélida, quase como se a própria estrutura do espaço estivesse viva. O ar ficou mais pesado, carregado de uma umidade densa que quase a fazia hesitar, mas ela não podia. Mariana! Gritou, mais uma vez, sua voz ressoando nas paredes e se misturando com o eco. O abismo estava próximo, mas havia uma fraqueza naquelas sombras, uma fissura. A chave para sua liberdade está na verdade que você teme dar vida. A mulher de vestido branco apareceu novamente, seus olhos sem brilho fixados em Ana. Você já sabe o que precisa fazer. Pode deixá-las ir, mas haverá consequências. Consequências que você não pode imaginar. Ana sentiu um nó na garganta. A verdade? O que seria essa verdade? Estaria disposta a se libertar? Um arrepio subiu pela sua espinha. O que eu preciso fazer? A voz tremia, mas uma faísca de esperança ainda ardia dentro dela. A mulher levantou a mão, e com um movimento lento, as sombras começaram a se afastar. Escolha, Ana. Lute contra o que te aprisiona, ou se entregue ao que teme.
Ana estava diante de um clímax. As sombras mudavam, agora se formando em silhuetas de pessoas que ela conhecia, rostos de quem não tinha salvo. O peso desse arrependimento fincou suas garras em seu coração. As correntes de suas escolhas, as correntes que ainda a puxavam para baixo, doíam. Você está prestes a descobrir o caminho. A voz da mulher soou como um eco distante. Mas o que você não sabe é que os seres que você abandonou não são os únicos que anseiam por liberdade. Com essa revelação, o chão começou a tremer novamente e luzes começaram a surgir nas fissuras. Uma pequena linha de esperança se formou diante dela, um fio tênue que poderia levar Ana a Mariana. Mas, nesse instante, uma risada profunda e gélida cortou o ar. Você realmente acha que a escuridão vai deixar você ir assim tão facilmente? Uma figura massiva se ergueu do fundo do abismo, mais ameaçadora que quaisquer sombras, abrindo a boca como se quisesse engolir tudo ao seu redor. Ana congelou. A dança entre luz e escuridão estava longe de terminar. O que ela faria agora? O preço que ela teria que pagar estava prestes a ser revelado. Um frio insuportável a percorreu, como se a própria escuridão conseguisse se infiltrar em suas veias. Ana sentiu sua mente lutar contra a paralisia que a figura massiva impunha. Era um ser cujos contornos eram indistintos, uma mistura de sombras e trevas que pulsava no ritmo de seu coração aflito. Os olhos brancos que brilhavam eram como faróis em meio à noite mais profunda, absorvendo toda a esperança que ainda existia. Você deseja libertar aqueles que ama? A criatura trovejou, sua voz uma amalgama de ecos distantes, reverberando nas paredes do labirinto. Ana percebeu que as sombras ao redor deles estavam se movimentando, elevando-se em um balé macabro, quase como se estivessem esperando a resposta dela. Para cada liberação, um sacrifício deve ser feito. Ela sentiu o estômago revirar. Um sacrifício? A palavra ecoou em sua mente, e o peso dela quase a fez cambalear. O que ela estava disposta a oferecer para ter Mariana de volta? A dor do arrependimento a pressionava, sufocando todas as outras emoções. Não, isso não é justo, gritou Ana, mas seu protesto soou fraco e insignificante diante da força que enfrentava. Eu não posso escolher entre você e a minha filha. Não? O que você tem a oferecer? O que você realmente quer? As sombras se agitaram, ondulando como serpentes. Os olhares fixos pareciam escanear sua alma, expostos diante da terrível verdade. Sua escolha a levaria a um abismo ainda mais profundo do que já estava. Enquanto isso, o tempo parecia escapar. Ana buscou nas lembranças de Mariana uma centelha, um guia, algo que a fizesse avançar. Aquele amor incondicional que a tornara mãe também era uma âncora paralisante, um lembrete de tudo o que já havia perdido. Por favor, Mariana, onde você está? Sussurrou, a voz entrecortada pelo medo. Então, a mulher do vestido branco reapareceu, seus olhos agora brilhando como estrelas em uma noite enluada. Lembre-se, Ana, você é mais forte do que imagina. A verdade que você teme também é a verdade que pode libertá-la. Uma luz cintilou nas fissuras do chão, como se pudesse iluminar o caminho. O terror, embora avassalador, começou a se misturar com uma curiosidade urgente. O que significava essa verdade? Um fio de esperança se formava na escuridão, mas logo que Ana tentou se aproximar, a figura encapuzada a interrompeu. Desista, Ana. Uma mãe nunca pode salvar uma filha se não estiver disposta a perder aquilo que mais ama. Sussurrou a sombra, a voz reverberando com um eco distante de risos.
Ela sentiu as correntes do arrependimento se apertarem mais, como se a criatura estivesse sussurrando suas falhas diretamente em seu ouvido. As memórias de todos que deixaram para trás passaram por sua mente, rostos familiares e estranhos, todos com suas histórias entranhadas na escuridão. Esse é o seu passado com o qual você terá que negociar. As sombras dançavam freneticamente, seu desejo de liberdade e vingança formando um coro que pulsava em seu coração. A voz de Mariana, embora distante, parecia mais forte, como se a menina estivesse gritando de dentro do abismo: "Mãe, lute por mim!" Ana respirou fundo, tentando se concentrar entre a dor e o amor avassalador. Que verdade ela poderia revelar? O que seria capaz de oferecer em troca da vida da filha? Com cada pensamento, as sombras aumentavam de intensidade, ameaçando engolir tudo. Então, o chão tremeu novamente. Sua escolha, Ana, o tempo está se esgotando. As paredes do labirinto pareciam se fechar e o desespero tomou conta dela. O que fazer? O que dizer? Enquanto o eco das risadas sombrias preenchia o ar, uma ideia repentina iluminou seu ser, mas o preço estava se tornando cada vez mais assustador. Eu estou pronta para enfrentar a verdade, gritou, e as sombras pararam abruptamente. Então esteja preparada, mãe. A figura massiva avançou, suas garras prontas para revelar o que Ana tanto temia. O que realmente significava enfrentar a verdade? O som de um relógio ecoou em sua mente, cada batida uma contagem regressiva para a revelação aterrorizante que se aproximava. A escuridão estava à porta e a luz da verdade poderia ser mais mortal do que qualquer sombra. Agora Ana queria saber até onde ela estava disposta a ir pelo amor visceral que a ligava a Mariana. Estaria pronta para enfrentar os fantasmas que a atormentavam? A resposta estava prestes a ser desvelada. Quando a figura massiva avançou, Ana sentiu uma onda de pânico cobri-la. A memória de Mariana, sua filha amada, pulsava em sua mente como uma ferida aberta. Ela nunca havia sentido um amor tão profundo e uma dor tão avassaladora. Eu estou disposta a sacrificar tudo, tudo para ter minha filha de volta. Suas palavras ecoaram, ressoando na escuridão como um grito de desafio. À medida que a criatura se aproximava, a tensão no ar tornava-se palpável, quase elétrica. As sombras ao redor se agitaram, absorvendo sua determinação, e o ser sombrio a encarava com um sorriso cruel. Custa mais do que desejos, Ana. Sacrifícios exigem peso. Deseja saber o que é perder? A voz ecoou, reverberando nas paredes do labirinto. Ana se lembrou da mulher do vestido branco, cujos olhos opacos agora brilharam com uma intensidade aterradora. A única forma de libertar Mariana é enfrentar a verdade que você teme, o que você esconde, o que você teme. A verdade pode quebrar correntes, mas as cicatrizes do seu coração serão eternas. A cada palavra, Ana viu as sombras se retorcendo, como se estivessem esperando uma revelação. Eu não tenho medo do que possa vir a seguir, gritou, sentindo a coragem substituir o medo em seu peito. Era hora de enfrentar seus demônios. Eu me recuso a deixar Mariana para trás. Ela olhou firme para a sombra monstruosa, determinada a arrancar a filha daquele abismo. Então, ouça bem. Para cada vida que você deseja salvar, uma parte de você deve ser oferecida. O que você daria? Perguntou a criatura, seus olhos afiando a escuridão que a cercava. Ana se lembrou de todas as escolhas que a haviam aprisionado, as inseguranças que a consumiram. A sensação de perda pesava em sua garganta, mas a imagem de Mariana a impulsionava. Com um fôlego profundo, ela falou: "O único peso que eu carrego é a dor de não ter lutado o suficiente. Eu ofereço isso, os erros, as decisões que me trouxeram até aqui."
As palavras dela pareciam ser uma espada cortante, ecoando na sala conforme as sombras começaram a hesitar. Sussurros cada vez mais altos a rodeavam, como se a verdade houvesse despertado uma tempestade de emoções. Era um pacto, um reconhecimento de sua luta interna. As figuras ao seu redor pareciam se contorcer, reconhecendo a entrega dela. A mulher de vestido branco sorriu, mas a expressão não era de maldade. Coragem, você finalmente aceita suas fraquezas e medos, mas talvez ainda falte algo. Você precisa lembrar do ato de coragem que quase arruinou sua conexão com sua filha. No mesmo instante, uma imagem lhe ocorreu. O dia em que teve que deixá-la sozinha, trabalhando até tarde no hospital, sentindo-se culpada. Não posso deixar que a culpa defina nossa história, protestou Ana, uma nova faísca de determinação iluminando seu peito. Eu vou enfrentar a dor e trazer minha filha de volta. Não será por culpa ou por medo, mas pela força do meu amor. E quando as palavras saíram de seus lábios, um clarão atravessou o labirinto, iluminando cada sombra, cada canto que antes havia causado temor. A criatura hesitou, como se fosse atingida por um feixe de luz. Você está pronta para quebrar as correntes dessa maneira? Muito bem, mãe. Nesse momento, a máquina da escuridão expeliu um som gutural, como se reclamasse a perda de poder. A luz começou a se espalhar, liberando as almas que estavam presas. Uma linha de esperança formou-se diante de Ana, e ela correu em direção a ela, o peito acelerado, a mente focada em Mariana. Mariana, eu vou te encontrar, gritou, e com cada passo as sombras se dissipavam, deixando um rastro de luz por onde ela passava. A força de seu amor era uma chama inextinguível, e a verdade estava agora ao seu alcance. Enquanto avançava mais para dentro da luz, uma voz familiar soou, penetrante e doce. Mamãe! Era Mariana. A menina estava ali, entrelaçada nas correntes que a prendiam. A cena diante de Ana era terrível, mas a presença da filha a fazia sentir que tinha que lutar até o fim. Vou te tirar daqui, meu amor! Ana gritou, avançando em direção a ela. As sombras ainda tentavam segurá-la, mas o amor ressoava como uma música forte em seu coração. Com a determinação renovada, Ana esticou a mão em direção a Mariana, que estava cada vez mais próxima. Venha, querida, vamos para casa. A luz cresceu, conforme as correntes se desfaziam, e com um último grito de força, Ana puxou Mariana para fora daquela prisão de sombras. Enquanto as duas se abraçavam, um golpe de energia eletrizada percorreu seus corpos. As sombras gritaram, um lamento agonizante, mas Ana não olhou para trás. A luz envolveu ambas, e quando tudo parecia desmoronar, Ana sentiu a realidade se estabilizar, como se estivessem emergindo de um pesadelo profundo. A escuridão se recolheu e, a cada suspiro, novas esperanças floresciam. Finalmente, elas emergiram em uma clareira iluminada pela luz do dia, as sombras dissipadas como névoa. Sem acreditar, Ana olhou ao redor. Tinham escapado. O perigo havia passado, mas não sem deixar suas marcas. As lembranças da estrada amaldiçoada ainda assombravam Ana, mas a certeza de que a verdade e o amor poderiam prevalecer a tornava mais forte. Mariana estava ali, agarrada a ela, e nenhuma sombra poderia separá-las novamente. Enquanto caminhavam juntas para casa, Ana percebeu que o retorno a Canindé seria um novo começo. As cicatrizes do passado seriam sempre uma parte dela, mas agora, mais fortes do que nunca, mãe e filha estavam entrelaçadas pela luz. Juntas, elas atravessariam as sombras que ainda restavam e, finalmente, a Lécia, a verdadeira história, seria contada, sem medo do passado. Se você chegou até aqui, deve ter sentido a intensidade desta história. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror que estão por vir. Deixe seu like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso conteúdo a alcançar mais amantes do terror.
Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Comente suas reações e teorias sobre o final e faça parte do nosso terror cotidiano.